Garçom racista humilha cliente negro e fica em choque ao descobrir que ele é o prefeito da cidade. O que acontece quando um garçom racista humilha um cliente sem saber que ele é o prefeito da cidade? Lucas Vieira, um homem negro de 45 anos, é um líder respeitado e admirado por sua luta por justiça social. Ele sempre foi um defensor dos direitos das minorias e sua trajetória política é marcada por uma determinação inabalável e pelo desejo de promover a inclusão. No entanto, a sociedade ainda guarda resquícios de preconceito que ele enfrenta diariamente, mesmo agora como prefeito. Certa tarde, após uma reunião importante, Lucas decide almoçar em um restaurante sofisticado, buscando um momento de tranquilidade para refletir sobre novos projetos de lei que pretende implementar. Ao entrar, ele sente os olhares de desprezo de alguns clientes e funcionários, mas já está acostumado a esses pequenos ataques velados. Entretanto, quando Daniel, um garçom de 30 anos, se aproxima, Lucas é subestimado de forma brutal. O garçom, com sua visão limitada de mundo, trata Lucas com desdém, acreditando que ele não pertence àquele ambiente de elite. A tensão entre eles aumenta gradativamente e Lucas, com sua dignidade intacta, tenta lidar com a situação da melhor maneira possível. Contudo, a humilhação se torna insuportável quando Daniel sugere que ele não pertence a um lugar como aquele. Ana, a gerente do restaurante, observa a cena, hesitando em intervir, preocupada com a imagem do local, sem perceber quem é realmente o alvo da humilhação. A situação atinge seu ápice quando Lucas, sem se identificar, decide deixar o restaurante. Antes de sair, ele deixa um cartão em cima da mesa. Ao pegar o cartão para tentar remediar a situação, Ana fica em choque ao perceber que é o cartão do prefeito da cidade. A revelação provoca um terremoto emocional em Daniel, que agora se vê diante das consequências de sua atitude racista. O incidente não apenas gera um escândalo público, mas também força Lucas a confrontar uma questão moral profunda. Ele deve expor a situação e educar a população sobre o racismo estrutural, ou escolher o caminho do perdão, evitando ainda mais divisões em uma cidade que já enfrenta tantos desafios. Enquanto Daniel lida com o peso de suas falhas e enfrenta as consequências em sua vida pessoal e profissional, Lucas se vê no centro de um dilema que pode moldar o futuro da cidade e sua própria trajetória. A história é uma poderosa reflexão sobre preconceito, superação e a luta por justiça, onde cada personagem é desafiado a repensar suas atitudes e valores em um mundo que ainda luta contra a discriminação. Lucas saiu do restaurante com uma mistura de indignação e tristeza. A humilhação que havia sofrido não era apenas dele, mas representava uma afronta a todos que, como ele, lutavam contra o racismo. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, sentia a pressão crescente em seu peito. Ele sabia que, como prefeito, tinha a responsabilidade de usar sua posição para lutar contra a discriminação, mas o que havia acontecido o deixava em conflito. Por um lado, ele queria expor a situação e educar a população sobre o racismo estrutural. Por outro, temia que isso pudesse criar ainda mais divisões na cidade. Naquela mesma tarde, Lucas decidiu se reunir com sua equipe de assessores, pessoas que sempre o apoiaram em sua missão de promover a inclusão e a justiça social. Entre eles estava Amanda, sua diretora de comunicação, que tinha um forte senso de justiça e sempre incentivava Lucas a ser firme em suas convicções. Havia também Marco, um amigo de longa data que se tornara seu conselheiro mais próximo. Marco era pragmático, sempre pensando nas consequências políticas de cada ação. Ele acreditava que a melhor estratégia seria manter a situação em silêncio, evitando um escândalo que pudesse prejudicar a imagem de Lucas. Enquanto se sentavam em torno da mesa de reuniões, Lucas começou a relatar o que havia acontecido no restaurante. A indignação na sala era palpável, e Amanda foi a primeira a verbalizar o que todos estavam pensando. Isso é inaceitável, Lucas.
Você não pode deixar isso passar. Se não falarmos agora, que mensagem estamos enviando para a comunidade? Marco, porém, tinha uma abordagem diferente. Eu entendo sua raiva, mas você precisa pensar nas repercussões. A mídia vai adorar um escândalo, e isso pode desviar a atenção dos seus projetos. O que você realmente quer alcançar com isso? Lucas sentiu o peso das palavras de Marco. Ele sabia que seus projetos de lei poderiam melhorar a vida de muitas pessoas, mas também reconhecia a importância de abordar a discriminação de forma contundente. O dilema o consumia. Ele olhou para a equipe, percebendo que, enquanto eles discutiam o que fazer, a cidade inteira estava em jogo. No fundo, Lucas se questionava sobre suas próprias forças. Ele sempre acreditou que sua trajetória o havia preparado para enfrentar desafios, mas agora se via em um ponto de interrogação. A humilhação que sofreu não era apenas uma ofensa pessoal, era um reflexo de uma sociedade que ainda não havia superado suas cicatrizes raciais. Ele se lembrava das histórias de sua infância, quando seu pai o ensinou a se manter ereto diante da adversidade. Mas agora, mesmo com todo o seu poder e influência, ele sentia-se vulnerável. Após a reunião, Lucas decidiu fazer uma caminhada para clarear a mente. Enquanto perambulava pelas ruas, encontrou uma pequena livraria onde costumava passar horas em sua juventude. Ele entrou e começou a folhear alguns livros sobre história e racismo, buscando inspiração. As páginas revelavam histórias de luta e resistência, e Lucas se sentiu energizado. Porém, a realidade o atingiu como um balde de água fria. Ele também se lembrava das vezes em que se sentira impotente, quando não conseguira mudar o mundo ao seu redor. Em meio a essa busca por clareza, ele encontrou uma conhecida sua, Rita, uma ativista comunitária que sempre esteve ao seu lado. Rita era uma mulher de espírito forte, conhecida por sua determinação em lutar contra injustiças. Ao ver Lucas, ela percebeu que algo o incomodava. "Você não parece bem, Lucas. O que aconteceu?" perguntou ela preocupada. Lucas decidiu compartilhar sua experiência. Ao ouvir sua história, Rita balançou a cabeça em compreensão. "Infelizmente, isso é mais comum do que você imagina. Mas você tem uma plataforma poderosa. Não deixe que o medo do que as pessoas vão pensar te impeça de agir. Você pode fazer a diferença." As palavras de Rita ressoaram na mente de Lucas. Ele compreendeu que sua luta não era apenas por ele mesmo, mas por todos aqueles que enfrentavam a discriminação diariamente. A conversa com Rita reacendeu sua determinação, mas ao mesmo tempo ele ainda se sentia dividido. A pressão de ser um líder e ao mesmo tempo um ser humano vulnerável pesava sobre seus ombros. Enquanto a noite caía, Lucas retornou para casa, refletindo sobre tudo o que havia aprendido naquele dia. Ele sabia que a decisão que tomasse teria um impacto profundo, não apenas em sua vida, mas na vida de muitos outros. A batalha que ele enfrentava não era apenas contra o racismo, mas uma luta interna para encontrar um equilíbrio entre o perdão e a justiça. Ele percebeu que, independentemente da escolha que fizesse, estava prestes a embarcar em um novo capítulo de sua vida. Um capítulo que poderia moldar o futuro da cidade e a sua própria identidade. Naquela noite, enquanto Lucas tentava descansar, as palavras de Rita ecoavam em sua mente. Ele se virou na cama, incapaz de fechar os olhos. A imagem do rosto do garçom que o havia tratado com desprezo ainda estava fresca, e a indignação pulsava em seu peito. Era mais do que um insulto pessoal. Era uma lembrança dolorosa de que a luta contra o racismo estava longe de ser vencida. As dúvidas e os medos o assaltavam. E se ele falhasse? E se, ao tentar fazer a coisa certa, acabasse piorando a situação? Na manhã seguinte, Lucas acordou decidido a enfrentar seus medos. Ele se lembrou de seu pai, que sempre dizia que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele.
Ao chegar ao escritório, ele encontrou Amanda e Marco aguardando por ele, ambos cientes de que algo precisava ser decidido. A tensão era palpável. Lucas tomou um profundo fôlego e anunciou que iria expor o que havia acontecido no restaurante, mas que também queria promover um evento na cidade para discutir o racismo. "Isso vai gerar controvérsia, Lucas", disse Marco, sua expressão preocupada. "Você tem certeza de que é o que deseja? As pessoas podem reagir de forma negativa e você pode perder apoio." Amanda, por outro lado, acenou com a cabeça, apoiando a ideia. "Precisamos usar essa situação como uma oportunidade de diálogo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo e você pode ser a voz que elas precisam." O embate de opiniões deixou Lucas ainda mais confuso. Ele sentia a pressão crescente em seu peito, mas também uma centelha de determinação. O que ele precisava era de um plano. Depois de uma longa discussão, decidiram organizar uma coletiva de imprensa na qual Lucas contaria sua história e convidaria a comunidade a participar de um fórum sobre racismo. O evento seria uma chance de ouvir as vozes silenciadas e, quem sabe, unir a cidade em torno de um propósito comum. Os dias que se seguiram foram intensos. Lucas enfrentou ataques na mídia e comentários maldosos nas redes sociais. Cada notificação em seu celular era como uma facada, e a ansiedade tomava conta dele. Ele se sentia exposto e vulnerável, mas também havia um sentimento de libertação. Com cada crítica que recebia, ele se lembrava da importância de sua missão e das vozes que precisava representar. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. No entanto, a pressão não vinha apenas de fora. Em casa, a tensão também aumentava. Sua esposa, Clara, estava preocupada com o impacto que isso poderia ter na família. "Lucas, você está se colocando em uma posição perigosa. Pense nos nossos filhos", ela disse, com lágrimas nos olhos. Aquela conversa o atingiu com mais força do que qualquer crítica que ouvira. Ele queria fazer a coisa certa, mas o medo de falhar e colocar sua família em risco o deixava angustiado. Na véspera do evento, Lucas decidiu visitar um centro comunitário onde se reuniam várias organizações que lutavam contra o racismo. Ele precisava de apoio. Ao entrar, foi recebido por um grupo diverso de pessoas, todas apaixonadas pela causa. Conheceu Jamal, um jovem que havia enfrentado discriminação em sua escola, e Dona Rosa, uma mulher idosa que havia dedicado a vida a ajudar jovens a se encontrarem em meio a dificuldades. Aqueles encontros reacenderam nele uma chama de esperança. Ele percebeu que não estava sozinho nessa luta e que, mesmo nas adversidades, havia uma comunidade disposta a se unir. No dia do evento, Lucas estava nervoso, mas determinado. A coletiva de imprensa atraiu uma multidão. Ele começou a falar, compartilhando sua experiência, suas inseguranças e suas esperanças para o futuro. Enquanto falava, viu rostos conhecidos na plateia. Amigos, familiares e até estranhos que se aproximaram para ouvir. A emoção tomou conta dele, e ele percebeu que estava não apenas falando por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam passado por situações semelhantes. Porém, a coletiva não foi apenas sobre empoderamento. A tensão aumentou quando um grupo de manifestantes apareceu, segurando cartazes que criticavam Lucas e sua postura. As palavras de desaprovação ecoaram, e a atmosfera se tornou pesada. Lucas sentiu seu coração disparar. O medo que ele tentava combater agora se manifestava fisicamente como um nó em seu estômago. Ele hesitou, mas, ao olhar para a multidão que ainda o apoiava, sentiu uma onda de coragem. "Eu entendo a sua raiva", disse ele falando diretamente aos manifestantes. "Mas é importante discutirmos isso juntos. Não podemos construir um futuro melhor se não ouvirmos uns aos outros." Seu tom era firme, mas acolhedor. A resposta não foi imediata. Algumas pessoas continuaram a gritar, mas outras começaram a se acalmar, refletindo sobre suas palavras.
Após o evento, enquanto a multidão se dispersava, Lucas sentiu-se esgotado, mas também aliviado. Ele havia dado um passo importante e, embora houvesse uma longa estrada pela frente, ele agora entendia que a luta contra o racismo não era apenas uma batalha externa, mas um processo de aprendizado e crescimento pessoal. As emoções que o consumiam eram intensas, mas agora ele sabia que tinha o apoio de uma comunidade disposta a lutar ao seu lado. Enquanto caminhava em direção ao carro, Lucas percebeu que aquele dia não era o fim, mas um novo começo. O caminho à frente seria cheio de desafios, mas ele estava determinado a enfrentar cada um deles, não só por si mesmo, mas por todos que ainda lutavam para serem ouvidos. Na semana seguinte ao evento, Lucas começou a receber mensagens de apoio e solidariedade, mas também de críticas e descontentamento. As redes sociais estavam fervilhando. Ele sabia que o que havia feito era importante, mas as reações intensas deixavam uma sensação de incerteza. A luta contra o racismo era complexa e cheia de nuances, e ele sentia que precisava de mais do que apenas coragem para continuar. Um dia, ao abrir seu e-mail, Lucas encontrou uma mensagem que o deixou perplexo. Era de um antigo colega de faculdade, Tiago, que ele não via há anos. Tiago escreveu que havia se mudado para outra cidade e que, ao ver a repercussão do evento de Lucas, decidiu compartilhar uma experiência que o havia marcado profundamente. Ele falou sobre um incidente em que havia sido parte de uma piada racista, sem perceber o impacto de suas palavras. Depois de refletir sobre isso, Tiago se sentiu culpado e desejava se redimir. Ele queria ajudar Lucas na luta contra o racismo, mas não sabia como. A revelação de Tiago abalou Lucas. Ele se lembrou de como na faculdade havia se afastado de algumas pessoas que faziam piadas sobre raça, mas também de como, em outras ocasiões, havia feito pouco para confrontar essas situações. A culpa começou a assombrá-lo. Ele percebeu que não era apenas um espectador nessa luta. Ele também havia falhado em momentos cruciais. Essa reflexão o fez reconsiderar suas escolhas passadas e a maneira como lidava com o racismo em sua própria vida. A mensagem de Tiago também trouxe uma nova perspectiva. Lucas percebeu que a mudança não vinha apenas de quem era alvo de discriminação, mas também de quem tinha privilégios e precisava ser parte da solução. Ele decidiu que, além de continuar sua luta, precisava encontrar maneiras de envolver mais pessoas na discussão e no combate ao racismo. Ele queria criar um espaço onde todos pudessem se sentir à vontade para compartilhar experiências, sem medo de serem julgados. Lucas se lembrou do centro comunitário que havia visitado antes do evento. Ele decidiu que iria organizar uma nova reunião, desta vez não apenas para falar sobre as experiências de discriminação, mas também para ouvir histórias de superação, reflexões e até mesmo de falhas. Ele queria que fosse um espaço seguro onde as pessoas pudessem aprender umas com as outras, independentemente de sua origem. Enquanto planejava o encontro, a ansiedade voltou a assombrá-lo. Ele se perguntava se realmente conseguiria reunir um grupo diversificado de pessoas dispostas a dialogar. E se as conversas se tornassem tensas? E se mais uma vez ele se sentisse impotente diante das críticas? Mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança crescendo dentro dele. Ele sentia que essa era a oportunidade de transformar sua experiência pessoal em algo maior. No dia da reunião, Lucas estava nervoso. Ele organizou cadeiras em um círculo, um símbolo de igualdade e abertura. Quando as pessoas começaram a chegar, ele ficou surpreso com a diversidade do grupo. Havia pessoas de diferentes idades, raças e histórias de vida. A atmosfera era carregada de expectativa e um pouco de tensão, mas Lucas estava determinado a conduzir a conversa de forma respeitosa e acolhedora. À medida que as histórias começaram a ser compartilhadas, algo mágico aconteceu. As pessoas falavam sobre suas próprias experiências, seus medos e suas inseguranças. Dona Rosa,
A mulher idosa que havia conhecido no centro comunitário falou sobre sua juventude e como havia enfrentado preconceitos. Jamal, o jovem que havia sofrido discriminação na escola, compartilhou como havia encontrado força em sua família e amigos. Cada relato era uma janela para o mundo do outro, e Lucas viu a empatia crescendo no espaço. No entanto, a tensão voltou a subir quando um participante começou a expressar sua frustração com o que considerava uma falta de ação. Ele gritou que palavras não eram suficientes e que mudanças reais exigiam mais do que apenas diálogos. Lucas sentiu o nó em seu estômago apertar novamente. Ele sabia que havia verdade nas palavras do homem, mas também acreditava que o diálogo era o primeiro passo para a mudança. Com coragem, Lucas se virou para o grupo. "Eu entendo a sua frustração", disse ele com a voz firme. "Mas é importante lembrarmos que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Precisamos ouvir primeiro, para que possamos agir de forma consciente e efetiva." Ao final da reunião, apesar das tensões, havia um sentimento de união. As pessoas trocaram contatos e combinavam de se encontrar novamente. Lucas saiu do encontro com um peso a menos nos ombros. Ele havia confrontado suas falhas e, ao fazer isso, aberto espaço para que outros também fizessem o mesmo. Ele percebeu que a luta contra o racismo era um trabalho contínuo e que cada passo, por menor que fosse, contava. Ao olhar para trás, Lucas se deu conta de que a jornada estava apenas começando. Ele tinha muito a aprender e a ensinar. E mais importante, agora sabia que não estava sozinho. A luta era coletiva e juntos poderiam enfrentar os desafios que viriam. O que antes era uma fonte de medo e incerteza, agora se tornava uma oportunidade de crescimento, união e mudança. Na semana seguinte à reunião, Lucas sentiu uma onda de renovação em sua vida. Ele acordava todas as manhãs com uma energia diferente, como se um novo propósito tivesse se instalado dentro dele. As mensagens de apoio continuavam a chegar, mas agora elas eram acompanhadas de convites para mais diálogos e colaborações. Ele começou a se reunir com algumas das pessoas que conheceu naquele dia, buscando maneiras de expandir a conversa e torná-la ainda mais significativa. Entretanto, os desafios também começaram a se manifestar. No trabalho, alguns colegas que antes eram neutros começaram a criticar suas iniciativas. Eles diziam que Lucas estava se tornando radical, que suas ações estavam dividindo a equipe. Essas palavras o atingiram profundamente e ele se viu em um dilema. Lucas queria continuar sua luta, mas também desejava a aceitação de seus colegas. Havia um peso crescente em seu peito sempre que ouvia comentários negativos. Em um desses dias difíceis, ele decidiu conversar com seu amigo de longa data, Carlos, que sempre foi um alicerce em sua vida. Carlos ouviu atentamente enquanto Lucas desabafava sobre as críticas que estava enfrentando. "Você não pode agradar a todos, Lucas", disse Carlos com um olhar sério. "O importante é que você está fazendo algo significativo. Não deixe que a opinião dos outros te desanime." As palavras de Carlos tocaram Lucas, mas a insegurança ainda pairava sobre ele. Ele sabia que a luta contra o racismo não era apenas uma questão de palavras, mas de ações, e mesmo assim, ele se sentia perdido em relação a como agir de forma eficaz. A pressão para ser um líder o deixava ansioso. Ele começou a se questionar se estava preparado para o papel que havia escolhido na luta. Em momentos de solidão, Lucas se permitia refletir. Ele caminhava pelas ruas do bairro, observando as interações entre as pessoas. Ele notou como, em alguns lugares, a indiferença parecia reinar. Silêncios desconfortáveis se formavam quando o assunto do racismo era mencionado. Ele pensou sobre como poderia quebrar essas barreiras. "Talvez eu precise ser mais incisivo", ponderou, mas logo se lembrou da importância do diálogo. A linha entre agir e ouvir parecia cada vez mais tênue. Nos dias seguintes, Lucas decidiu implementar pequenas ações em sua rotina.
Ele começou a criar um blog onde compartilhava suas experiências e insights sobre a luta contra o racismo. A cada publicação, ele sentia que estava não apenas se expressando, mas também educando aqueles que o seguiam. Contudo, as respostas nem sempre eram positivas. Algumas pessoas o atacavam com comentários hostis, e isso o deixava desanimado. Ele se perguntava se valia a pena continuar. Foi em uma dessas noites de dúvida que Tiago, seu antigo colega da faculdade, entrou em contato novamente. Ele havia lido as postagens de Lucas e se ofereceu para ajudá-lo a organizar um workshop sobre racismo e inclusão. A ideia de Tiago animou Lucas. Ele percebeu que, ao unir forças, poderiam criar um espaço ainda mais impactante. Essa colaboração trouxe um novo ânimo a ele. Finalmente, a sensação de que não estava sozinho na luta o motivou a seguir em frente. No entanto, a ansiedade não desapareceu completamente. Quando o workshop se aproximava, Lucas sentia o estômago revirar a cada dia que passava. Ele se perguntava se conseguiria lidar com a diversidade de opiniões que poderia surgir. Durante uma conversa com Tiago, ele confessou seu medo de fracassar. Tiago, com a experiência de quem já havia enfrentado situações semelhantes, tranquilizou Lucas. Não se preocupe em agradar a todos. O importante é que estejamos abertos para ouvir e aprender uns com os outros. Finalmente, o dia do workshop chegou. Lucas chegou ao local com um misto de emoção e nervosismo. Ele viu que muitas pessoas haviam comparecido, e isso o deixou mais confiante. A sala estava cheia de rostos curiosos e ansiosos para discutir um tema tão importante. Enquanto começava a introduzir o assunto, Lucas percebeu que todos estavam ali para aprender, assim como ele. As discussões fluíram, e ele viu como as experiências compartilhadas por cada participante eram valiosas. Havia risos, lágrimas e, acima de tudo, um desejo genuíno de mudança. No final do workshop, Lucas sentiu um alívio imenso. Ele percebeu que, apesar dos desafios e das críticas, havia um espaço para diálogo e aprendizado. Ele não tinha todas as respostas, mas estava disposto a buscar. Após o evento, enquanto se despediam, algumas pessoas se aproximaram de Lucas para agradecer. Ele sorriu, sentindo uma conexão profunda com aquelas pessoas. A luta contra o racismo era longa e cheia de obstáculos, mas, naquele momento, ele sentiu que estava no caminho certo. E com isso, a incerteza que antes o dominava começava a se dissolver, dando lugar a uma sensação de propósito e continuidade. Naquela semana após o workshop, Lucas se sentiu transformado. A energia que antes o impulsionava agora era acompanhada de uma confiança renovada. Ele percebeu que a luta contra o racismo não era apenas sua, mas de todos que desejavam um mundo mais justo. As experiências compartilhadas durante o evento o ajudaram a entender que cada voz tinha um papel importante na construção desse diálogo. Apesar de ter superado um grande desafio, novos obstáculos surgiram. As críticas que antes o abalavam começaram a parecer menos significativas. Lucas compreendeu que seu verdadeiro foco deveria ser o impacto positivo que poderia gerar nas pessoas ao seu redor. Ele começou a aceitar que não agradaria a todos, mas que isso não diminuía a importância de sua missão. A autoconfiança foi crescendo e ele percebeu que já não se sentia tão sozinho nessa jornada. Com o passar dos dias, Lucas decidiu se aprofundar ainda mais no tema. Ele se inscreveu em cursos sobre diversidade e inclusão, buscando aprender mais e se tornar um facilitador mais eficaz. Cada aula era uma nova descoberta e ele se sentia mais capacitado a lidar com diferentes opiniões e experiências. Essa busca por conhecimento o ajudou a reconstruir sua imagem de si mesmo, transformando a insegurança em um desejo genuíno de entender e conectar-se com os outros. As interações que antes eram fonte de ansiedade começaram a se tornar oportunidades de crescimento. Lucas percebeu que, ao ouvir as histórias de outras pessoas,
ele também estava aprendendo sobre si mesmo. Cada relato de dor e superação o fazia refletir sobre sua própria trajetória e o inspirava a continuar. Ele entendeu que o sucesso não estava na quantidade de seguidores ou na aprovação de todos, mas no impacto que suas ações poderiam ter na vida das pessoas. Certa tarde, após um treinamento, Lucas se encontrou com Carlos. Nessa conversa, ele compartilhou suas novas percepções. Sabe, Carlos, eu pensava que o sucesso era ter muitos amigos ou ser reconhecido por todos. Agora percebo que é muito mais profundo. É sobre fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja uma única pessoa. Carlos sorriu, orgulhoso do amigo que estava se tornando. A amizade entre eles cresceu ainda mais e Lucas se deu conta de que tinha ao seu lado um verdadeiro parceiro de jornada. As lições que Lucas aprendeu durante aquele processo começaram a se manifestar em sua vida cotidiana. Ele começou a aplicar o que havia absorvido em suas interações no trabalho. Quando surgiam discussões sobre diversidade, ele se sentia mais preparado para contribuir de forma construtiva. Sua postura se tornou mais aberta e ele começou a perceber que muitos colegas também estavam dispostos a aprender. As pequenas vitórias em suas interações diárias o motivavam a continuar. Uma noite, enquanto caminhava pelo bairro, Lucas encontrou um grupo de jovens discutindo sobre racismo nas redes sociais. Ele se juntou a eles e a conversa fluiu naturalmente. Lucas compartilhou sua própria história e o que havia aprendido. Ao ver a paixão e o interesse nos olhos dos jovens, ele sentiu uma emoção intensa. Era como se uma chama tivesse sido acesa, e ele percebia que agora fazia parte de algo maior. A conexão que estabeleceu com aqueles jovens foi um marco em sua jornada, e ele se sentiu realizado em poder compartilhar suas experiências e inspirar outros. À medida que os meses passavam, Lucas continuou sua caminhada. Ele enfrentou desafios, é claro, mas agora tinha as ferramentas e a mentalidade para lidar com eles. A transformação que buscava não era apenas interna, ela se refletia nas pessoas ao seu redor. A luta contra o racismo se tornou um caminho de aprendizado contínuo e Lucas estava disposto a percorrê-lo. Ele sabia que a jornada ainda estava apenas começando, mas a verdade é que cada passo que dava o aproximava mais de seu objetivo. Lucas havia encontrado não só um propósito, mas também um sentido de comunidade e pertencimento. Ele aprendeu que, apesar das dificuldades, a mudança era possível e que a verdadeira riqueza estava nas relações que construiu ao longo do caminho. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, com a certeza de que não precisava lutar sozinho. E assim, Lucas se tornou não apenas um defensor da justiça, mas também um farol de esperança para aqueles que o rodeavam. Naquele dia, Lucas se preparou para o evento mais importante de sua jornada. Ele havia sido convidado para falar em uma conferência sobre diversidade e inclusão, um espaço que reuniria pessoas de diferentes idades, culturas e experiências. A expectativa era alta e a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele sabia que tinha que compartilhar não apenas sua história, mas também as lições que havia aprendido ao longo do caminho. O nervosismo o invadia, mas ele se lembrava de tudo que havia superado e de como isso o havia moldado. Ao entrar na sala onde a conferência aconteceria, Lucas sentiu um nó na garganta. O auditório estava cheio e os olhares curiosos o faziam sentir-se exposto. Ele se lembrou de Carlos, seu amigo, que sempre o encorajava a acreditar em si mesmo. Com um último suspiro profundo, Lucas subiu ao palco. As luzes brilhantes o ofuscavam, mas ele logo se concentrou na plateia. "Olá a todos!" começou, com a voz um pouco trêmula. "Meu nome é Lucas e estou aqui para compartilhar um pouco da minha jornada no combate ao racismo." À medida que falava, ele percebeu que as palavras fluíam como um rio. Ele contou sobre suas experiências, suas inseguranças e como havia encontrado força na solidariedade.
Entretanto, no meio de sua apresentação, um homem na plateia levantou a mão. Ele tinha um olhar desafiador e uma expressão cética. Você realmente acha que sua história pode fazer alguma diferença? As pessoas são teimosas e não mudam tão facilmente, ele disse, com um tom de desdém. O coração de Lucas disparou. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dúvida que ele havia lutado tanto para superar voltou com força total. O que ele havia aprendido parecia distante agora. Mas, em vez de se deixar abalar, Lucas respirou fundo e se lembrou das conversas que teve com Carlos e os jovens que conhecera. Ele percebeu que tinha uma escolha. Poderia se retrair ou poderia responder com honestidade. Eu entendo seu ponto de vista. A mudança é difícil e muitas vezes parece impossível. Ele começou, a voz mais firme. Mas eu acredito que cada pequena ação conta. Cada vez que alguém se levanta contra a injustiça, isso faz diferença. E quando mais pessoas fazem isso, a mudança se torna real. O homem ficou em silêncio e Lucas continuou, agora mais seguro. Ele compartilhou exemplos de como pequenas conversas e atos de empatia impactaram sua vida e a vida de outras pessoas. Ele falou sobre a importância de ouvir as histórias dos outros e de como isso podia criar conexões. A plateia começou a se movimentar, as cabeças acenando em compreensão. Lucas sentiu que estava fazendo o que havia aprendido. Estava criando um espaço para o diálogo. Quando terminou sua apresentação, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos. A sensação de alívio e realização tomou conta de Lucas. Ele percebeu que havia superado seu maior desafio, a dúvida que o assombrava. A verdade é que ele estava ali para contar sua história, não para agradar a todos. E mais importante, ele havia aprendido que a transformação pessoal e coletiva requer coragem e vulnerabilidade. Após a conferência, enquanto conversava com alguns participantes, Lucas foi abordado pelo homem que havia questionado sua fala. Desculpe se fui duro demais, ele disse, a expressão agora mais amigável. Você realmente me fez pensar. Eu não tinha considerado o impacto que uma única história pode ter. Lucas sorriu, sentindo-se grato pela oportunidade de diálogo. Ele percebeu que, mesmo nas críticas, havia espaço para crescimento e entendimento. Naquele momento, Lucas entendeu que sua jornada estava longe de terminar, mas que ele havia dado um passo importante. Ele não apenas tinha superado o desafio do medo, mas também tinha se conectado com pessoas que estavam abertas a aprender e a mudar. A amizade que havia construído com Carlos e a nova conexão com aqueles que conheceram durante a conferência solidificaram sua crença de que a mudança é um esforço coletivo. Com o coração leve, Lucas saiu do auditório. Ele sabia que as lutas continuariam, mas agora ele se sentia parte de algo maior. Ele não estava apenas defendendo uma causa, mas construindo uma rede de apoio e compreensão. A jornada de superação que ele havia iniciado se transformou em um caminho de esperança e resiliência, e ele estava pronto para enfrentá-la com coragem e determinação. Após a conferência, Lucas sentiu uma onda de emoções misturadas. A adrenalina da apresentação ainda pulsava em seu corpo, mas agora havia um profundo senso de realização. Ele caminhou pelo corredor, onde grupos de pessoas conversavam animadamente sobre as ideias que haviam sido compartilhadas. Era um ambiente vibrante, e Lucas se sentia imerso em um mar de possibilidades. Enquanto se afastava do palco, Lucas foi cercado por alguns participantes que queriam continuar a conversa. Um jovem, com um olhar cheio de curiosidade, se aproximou. Eu nunca pensei que uma história pessoal pudesse ter tanto impacto. Você realmente me fez refletir sobre minha própria vida e as injustiças que vejo ao meu redor, disse o rapaz, seu tom sincero tocando Lucas. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Lucas, sorrindo. A mudança começa quando decidimos agir, mesmo que seja em pequenas maneiras. O importante é não ficarmos em silêncio.
As palavras de Lucas ecoaram na mente dele. Ele percebeu que a conferência não era apenas uma plataforma para compartilhar sua experiência. Era um espaço onde outras histórias poderiam emergir. Aquela conexão significava que as sementes da empatia estavam sendo plantadas. Ele poderia ver que, ao se abrir, havia encorajado outras pessoas a fazer o mesmo. Mais adiante, Lucas se encontrou com Carlos, que o esperava com um sorriso largo. "Você foi incrível. Eu sabia que você conseguiria", disse Carlos, abraçando Lucas com entusiasmo. O calor da amizade confortou Lucas, que sentiu uma onda de gratidão por ter um amigo tão apoiador. "Mas você viu a expressão daquele homem? Eu fiquei nervoso quando ele fez aquela pergunta. Achei que tinha estragado tudo", confessou Lucas, sua voz refletindo um misto de alívio e insegurança. Carlos balançou a cabeça. "Você lidou com isso de forma brilhante. A maneira como você respondeu foi poderosa. Às vezes, as pessoas precisam ser desafiadas para ver além de suas próprias crenças. E você fez isso. O que importa é que você se manteve fiel a si mesmo." A conversa fez Lucas refletir sobre o que significava ser autêntico. Ele tinha medo de não ser ouvido, mas agora via que havia um valor imenso em compartilhar suas verdades. Ele se lembrou de cada momento difícil, das lágrimas e das vitórias, e como tudo isso o havia preparado para aquele dia. Ele não estava apenas falando por si mesmo, mas por todos que não tinham voz. Enquanto a conferência chegava ao fim, Lucas começou a notar um padrão. Muitas pessoas se reuniam em pequenos grupos, discutindo temas que ele havia abordado. Havia um novo entusiasmo no ar, uma vontade de agir e de se envolver. Ele ficou observando, com um sorriso, sentindo que havia contribuído para algo maior. No entanto, ele também sabia que a jornada estava longe de terminar. A luta contra o racismo e a desigualdade não se resolvia em um único dia. Havia muito mais a ser feito. Ele se lembrou das palavras de seu pai, que sempre dizia que a mudança leva tempo e esforço. O que Lucas tinha feito era apenas um passo em uma longa caminhada, mas era um passo importante. "Você está pensando em algo?", Carlos perguntou, percebendo o olhar distante de Lucas. "Sim, estava pensando em como podemos continuar esse trabalho. O que podemos fazer para manter essa conversa viva?", Lucas respondeu, sua mente já fervilhando com ideias. "Talvez possamos organizar encontros mensais, onde as pessoas possam compartilhar suas histórias e experiências, criar um espaço seguro para diálogo e aprendizado." Carlos acenou com a cabeça animado. "Isso é uma ótima ideia. Podemos até envolver outras comunidades, trazer mais pessoas para a conversa. Quem sabe quantas vidas podemos impactar juntos?" Lucas sentiu um novo impulso. Ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Com Carlos ao seu lado e a rede que começaram a construir, a esperança de um futuro melhor se tornava mais real. Ele se lembrou do homem cético na plateia e de como sua dúvida havia se transformado em reflexão. Se uma única história poderia provocar tal mudança, quantas mais poderiam ser contadas? Ao deixar o auditório, Lucas sentiu que o que havia começado como um evento se tornara um movimento. Ele estava pronto para enfrentar os desafios à frente, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que ainda estavam lutando. E ao olhar para o futuro, ele sabia que cada passo, por menor que fosse, contava na busca por um mundo mais justo. Lucas deixou o auditório com uma sensação de renovação que ele nunca tinha experimentado antes. Cada passo que dava em direção à saída era um lembrete de que ele não era mais o mesmo. Durante a conferência, ele havia compartilhado não apenas suas experiências, mas também sua vulnerabilidade, e isso havia gerado um impacto profundo. Ele percebeu que suas palavras tinham o poder de provocar reflexão e mudança. Ao se reunir com Carlos, ele percebeu que a amizade e o apoio do amigo eram fundamentais em sua jornada. Juntos, eles sonhavam com um futuro onde mais vozes poderiam ser ouvidas.
A ideia de encontros mensais cresceu em suas mentes. E Lucas visualizava um espaço onde pessoas de diferentes origens poderiam se reunir para compartilhar suas histórias e experiências, criando um verdadeiro diálogo sobre as injustiças que ainda permeavam a sociedade. Com o passar dos dias, Lucas se dedicou a planejar esses encontros. Ele começou a contatar pessoas que conheceu na conferência, formando uma rede de apoio que crescia a cada nova conexão. A cada reunião, ele sentia que estava construindo algo maior do que ele mesmo. Estava ajudando a criar um movimento. As histórias começaram a fluir, e cada relato compartilhado trazia uma nova perspectiva, um novo aprendizado. Lucas se tornou um facilitador, um guia que ajudava a unir as vozes e a promover a compreensão mútua. Mas nem tudo foi fácil. Ele enfrentou desafios e resistência de alguns que ainda estavam presos às suas velhas crenças. Havia momentos em que a frustração quase o fez desistir. No entanto, a memória do homem cético na plateia o impulsionava. Ele sabia que, assim como aquele homem, muitos ainda precisavam de tempo para refletir e se abrir. Lucas se lembrou das palavras do seu pai sobre a importância da persistência e da paciência. Ele estava determinado a continuar sua luta, a não deixar que o medo da rejeição o impedisse de buscar a verdade. Com o tempo, os encontros se tornaram um sucesso e a comunidade começou a se mobilizar. Lucas percebeu que cada história compartilhada era uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça maior. Ele não apenas se superou, mas também ajudou outros a fazerem o mesmo. A conexão que ele e Carlos criaram com as pessoas ao seu redor se transformou em uma rede de amizade e apoio inabalável. Juntos, eles estavam fazendo a diferença. Então, em um momento decisivo, Lucas se deparou com um homem que o havia desafiado durante a conferência. Em vez de se sentir intimidado, ele percebeu que tinha a oportunidade de mostrar que a mudança era possível. A conversa que se seguiu foi intensa, mas sincera. Lucas conseguiu transmitir suas ideias de forma clara e envolvente, e para sua surpresa, o homem começou a se abrir. Ao final da conversa, ele admitiu que estava errado e que queria aprender mais. Lucas sentiu uma onda de alívio e alegria ao ver como o diálogo tinha sido capaz de transformar um conflito em compreensão. Ele se lembrou de como cada passo dado nessa jornada de superação e amizade havia sido fundamental para chegar a esse momento. A vingança que ele queria no início não era a de retribuir a dor que havia sentido, mas sim a de transformar essa dor em algo positivo, em aprendizado e em ação. Agora, ao olhar para o futuro, Lucas sabia que a luta contra a desigualdade era contínua, mas ele estava mais preparado do que nunca. Ele havia aprendido que cada voz importava e que a verdadeira força estava na união. Ele convidou todo o público a refletir sobre suas próprias experiências e desafios, a se unirem na luta por um mundo mais justo, que cada um pudesse contar sua história, pois elas têm o poder de mudar vidas. A hora de agir era agora. Cada pequeno passo contava. Lucas pediu que todos compartilhassem suas experiências, pois juntos poderiam construir um futuro mais brilhante, e assim ele os incentivou a curtir e se inscrever no canal, para que mais histórias e mais vozes pudessem ser ouvidas, sempre em busca de mudança,